Apocalipse, capítulo 13. Versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido, que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta e receberam a ferida da espada e viviam. E foi concedido que desse o espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Tá. Então o que nós estamos tendo aqui? Nós estamos tendo um quadro aqui do futuro. A manifestação de 2 bestas, Apocalipse capítulo 13, a manifestação de 2 bestas. Besta que sai do mar e a besta que sai da terra. A besta que sai da terra é o poder religioso, tá? A besta que sai do mar é o poder político. Mar, na Bíblia, ela significa nações, povos. E quando fala em terra, está falando em a constituição do homem, do próprio homem. Então a besta sai da terra, aonde o homem foi tirado, onde o homem foi feito. Também alguns concordam que quando fala de terra, Heretz, está falando de Israel, besta que sai lá da terra, de Israel. E alguns interpretam que a segunda besta, o poder religioso, vem de Israel. Será um homem, um poder, revestido de poder, que vem da tribo de Dan. E essa besta tem um poder sobrenatural, ela tem poder para operar maravilhas e operar sinais. Hoje nós estamos vendo na mídia vários projetos. O primeiro projeto que nós temos hoje na mídia é um projeto chamado Harvard. Nós vimos mais ou menos isso numa discussãozinha rápida, outro dia, do que é Harvard. O que significa Harvard? É uma sigla em inglês, e em inglês ela quer dizer High Frequency Active Auroral Research Program, que traduzido é Programa de investigação de aurora ativa de alta frequência. Tudo isso aqui é o que significa aquela sigla ali, HAARP. O que é isso? Existem ao redor do mundo várias estações desse HAARP, e esse HAARP ele tem poder de emitir aqui da Terra frequências que o ouvido humano não pode ouvir, mas que mexe com a ionosfera. Ela aquece a ionosfera e ela pode mudar, alterar o clima aqui na Terra, certo?
E associado com outro projeto, que é o projeto Bluebeam, que é o raio azul, raio green é raio azul. Esse Bluebeam, ele é um projeto da NASA e vem do céu, raios emitidos do céu. Então, de acordo com o que todo mundo está ouvindo aí na internet, vendo na internet, o projeto Bluebeam tem um esquema de 60 satélites ao redor do mundo e ele pode emitir imagens holográficas lá do espaço e aparece aqui na Terra. E também pode emitir um som alto o suficiente para que todas as pessoas de uma cidade inteira possam ouvir. Por exemplo, foi gravado esses dias atrás aí, dia 1º de outubro mesmo, na virada do ano judaico, tocou uma trombeta lá em Jerusalém, em Israel. E dizem que é fruto desse projeto Bluebeam, que a NASA já está experimentando, para tocar trombetas ao redor do mundo e enganar as pessoas. Então, o que está dizendo aqui o texto? A segunda vez também com poder para quê? Poder para enganar. E ele vai fazer a imagem da besta falar. Então, de acordo com a teoria da conspiração, o projeto Bluebeam já é esse plano para fazer a imagem da besta falar. Uma grande imagem que vai ser projetada holograficamente. E essa imagem vai falar, pedindo obediência de todo mundo. Quem não obedecer vai morrer. Isso vem do céu. Então, esses dois projetos vão se unir, e daqui para cima o HAARP muda o clima e faz chover num lugar e não chover em outro, denotando assim que o Deus está castigando o povo, porque está tendo seca demais num lugar e enchente demais no outro. De acordo com as teorias da conspiração, isso é teoria da conspiração, gente. O terremoto do Chile, há alguns anos atrás, foi fruto desse HAARP. O terremoto, aquela tsunami que deu no Japão, foi fruto dessas ondas de alta frequência que podem abalar a Terra. E, inclusive, podem até alterar o comportamento humano, mexendo na mente da pessoa. Aí tem uma outra questão também, que são os rastros químicos. O que é o rastro químico? É o que os aviões estão deixando na atmosfera. Então, a queima do combustível deixa um rastro. E nesse rastro tem uma quantidade de metal. Mas é tão leve que pouco consegue ficar pairando, criando uma malha. E com essa malha de metal na atmosfera, fica fácil para se projetar a imagem e se alterar o clima de um continente para o outro. Quem desenvolveu o HAARP foi a Rússia, logo no final da Segunda Guerra Mundial, porque os russos queriam ganhar a guerra. E para ganhar a guerra eles precisavam alterar o clima de alguma forma na Europa para prejudicar os exércitos alemães. E dizem que por causa desse projeto, Hitler não conseguiu chegar em Moscou. Os exércitos de Hitler morreu todo mundo indo para Moscou, eles não conseguiram conquistar Moscou. Veio uma nevasca naquele ano, fora do comum. E os alemães não estavam preparados para lutar na neve. E os exércitos alemães foram enterrados na neve a caminho de Moscou. Também é atribuída a culpa ao HAARP a chuva exagerada lá no Vietnã. Foi o motivo que os Estados Unidos perdeu a guerra no Vietnã, porque chovia demais. Os vietnamitas estavam acostumados com aquilo. Tinham túneis, uma malha de túneis por debaixo da terra, e eles se locomoviam através daqueles túneis secretos, e o exército americano então não conseguiu vencer, e foi uma derrota fatal para os Estados Unidos. A guerra do Vietnã foi uma vergonha para os Estados Unidos. Foi culpa do HAARP.
Os russos estavam ajudando os vietnamitas e os russos usaram o Harp para fazer chover mesmo à vontade na guerra do Vietnã para arrebentar o exército dos Estados Unidos. Então aí os Estados Unidos conseguiram desenvolver a tecnologia e montaram uma estação no Alasca. E aí a guerra começou, Guerra Fria, começou do Harp, Bluebeam. Bluebeam da NASA, o Harp o mundo inteiro já tem. E o Bluebeam a NASA que tem. Junto com isso aqui, tem um outro projeto, que é o Echelon. Vou pagar aqui o Harp, vou colocar aqui o Echelon. Esses três projetos, projeto Echelon, o Echelon é um dispositivo de espionagem. Com esse projeto aqui, espionagem, a NSA, NASA. a NSA não é a NASA, é a NSA, é a Agência de Segurança Nacional Americana. A agência, ela desenvolveu um equipamento poderoso para gravar todas as conversas de todos os cidadãos do mundo. E eles fazem isso 5 milhões de vezes por dia. Lembra daquela conversa da Dilma, que os americanos estavam espionando? Já é fruto desse NSA, tá? Fruto do trabalho da NSA, projeto Echelon. Estações estão sendo instaladas ao lado de grandes antenas de transmissão das grandes redes de televisão e estão captando o sinal. Então todo mundo aqui tem um celular. Não tem? Quem não tem um celular aqui? Quem não tem um aparelho de celular? Quem não tem? Todo mundo tem. O seu celular, se ele estiver desligado, está gravando a sua conversa, está sendo transmitida por Echelon. Ele só para de gravar se você tirar a bateria dele. Se você desligar ele, ele continua gravando. Então tudo que eu estou falando aqui está sendo gravado. Se tiver alguma palavra interessante, eu vou começar a ser investigado. E é assim que a NSA está investigando todas as conversas do mundo inteiro para se prevenir de possíveis ataques terroristas. Só que isso tudo é teoria da conspiração, porque eles não conseguiram se defender do ataque de 11 de setembro. O projeto não é tão eficiente assim, mas existe. Mas não é tão eficiente assim porque tem acontecido ataques terroristas e eles não têm condição de prever todos os ataques. Ou os caras que estão fazendo os ataques são muito inteligentes e têm um código de fala, de transmitir os dados tão eficiente que o projeto não consegue. O projeto está gravando tudo e está filtrando. Eles têm capacidade de gravar 5 milhões de conversas por dia e analisar elas. 5 milhões. Então, há mais de 5 milhões de conversas por dia ao redor do mundo. Então, alguma coisa escapa deles. Mas no final dos tempos, nada vai escapar. Por que nada vai escapar? Porque todo mundo vai ter um chip. E aí nós chegamos na questão do chip, que é o número da besta. Esse chip que estão falando agora, gente, não é o número da besta. O chip que eles estão comentando agora, e diz que o Temer assinou um contrato, existe um projeto para se instalar esse chip o ano que vem, já a partir de 2017, nas pessoas, isso não é o número da besta. E isso também nem é uma coisa confiável, porque, de acordo com um papinho que nós tivemos hoje no núcleo lá, você procura na internet informação oficial. Começaram a falar disso no outro dia no grupo da Escola Bíblica Dominical, e eu fui à procura, porque eu sempre vou atrás dessas informações antes de participar. Não acha em lugar nenhum algo que confirme isso. A única coisa que a gente acha é que quando a Dilma era presidente da República, ela também assinou esse mesmo documento para vigorar em 2015. A
Dilma saiu do poder, colocaram o nome do Temer e repetiu a mensagem. Isso se chama fofoca evangélica. Porque está no meio dos sites evangélicos. Simplesmente. Teoria da conspiração, que é a palavrinha bonita para fofoca. Não é? E quem está fazendo isso? Os próprios crentes. E por que estão fazendo isso? Sensacionalismo, para assustar as pessoas. Porque se realmente esse chip é esse dispositivo aqui, que nós estamos vendo no Apocalipse 13, então toda a nossa teologia está errada. Isso aí tá a mesma coisa que a igreja falou que fez na época do Segundo. Você criava alguma coisa para poder converter as pessoas. Isso, a teoria do pânico, eu gero pânico. Então, quando eu quero implantar uma coisa, quando eu quero vender um produto, então eu tenho que fazer com que as pessoas gostem. Então, o que eu faço? Marketing. Eu desencadeio uma onda de assaltos na cidade. E aí, o que eu vou gerar? Medo, pânico. Quem que vai vender? Segurança. Dispositivos de segurança. Eu lanço um vírus e adoece um monte de gente. Aí o laboratório lança a vacina. Isso é real, isso não é teoria da conspiração. Agora, o chip que estão falando que vai ser instalado, só pode ser o chip da besta, se a igreja for arrebatada agora em dezembro, ou em novembro. Aí, ou amanhã, ou daqui a pouco. Então, aí, na hora que eles forem instalar o chip, aí sim vai ser o chip da besta. E esse chip vai vir com uma tecnologia que já existe. A tecnologia já existe. Hoje já existe o chip. Pessoas ao redor do mundo estão usando o chip. Grandes empresários, políticos já estão com chips instalados em seu corpo para se proteger de sequestros. Aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, uma pessoa lá em Belo Horizonte recebeu o chip. Isso é fato, saiu na mídia, jornais, isso é fato real. Essa pessoa recebeu o chip e com esse chip ela abre portas, ela liga o seu computador, ela acessa a internet, ela acessa a sua conta bancária, ela saca dinheiro e tudo. Mas não existe equipamento no mundo ainda que obedeça a esse chip. Para que se instale o chip no corpo da pessoa, primeiro é preciso mudar todo o sistema bancário.